Até agora a gente falou do conceito, origem, RPN, AP e dos 7 passos do FEMEA. Agora é a hora da verdade, como isso aparece na prática, no dia a dia de projeto, produto e processo. Neste vídeo eu vou te mostrar um exemplo de FEMEA de projeto, um de produto e um de processo, usando exatamente a estrutura que você já viu. Na tela você vai ver, né, algumas linhas de cada FEMEA para não ficar cansativo, e o arquivo completo com todas as linhas vai ficar disponível na descrição para você baixar e explorar com mais calma. O primeiro exemplo, um FEMEA de projeto, né. Imagina um projeto corporativo para implantar um novo sistema de compras. A gente quer reduzir o lead time, melhorar o controle de fornecedores, integrar com o financeiro. E como todo projeto, se o início atrasa, tudo atrasa. Na planilha, o item de processo, né, é o planejamento de projetos. A etapa é a definição de escopo e o elemento é a reunião de lançamento, o famoso kickoff. A função dessa etapa é alinhar expectativas, definir metas e responsabilidades e fazer o pontapé inicial do projeto. Se essa função falhar, o efeito é claro, atraso no início do projeto. O modo de falha é uma falha de comunicação entre as áreas. E a causa potencial é um escopo incerto, mal definido. A equipe, né, avaliou essa situação com severidade 7, ocorrência 6 e detecção 5, o que leva a uma prioridade de ação alta na lógica do AP. A ação escolhida, né, foi implementar uma matriz RACI clara e atrelar essa matriz, né, à revisão e aprovação formal do escopo, né. Ou seja, né, o FEMEA ele transforma um risco genérico, falta de alinhamento, em algo mais concreto. Quem faz o quê, quando e com qual responsabilidade. Pensem no FEMEA, né, de projeto, como algo como você pode traduzir e transformar a EAP em um processo, né, como se fossem etapas de um processo. Todos os níveis, né, da EAP, eles podem ser convertidos em etapas e subetapas, imaginando um processo, um fluxo. E dentro, né, desses níveis, vão ter os pacotes de trabalho e as atividades. E aí podemos analisar que elementos estão envolvidos, né, em cada uma dessas atividades. E aí sim fazer as devidas análises, que englobem, né, o passo um, passo 2, passo 3 e até o passo 4 do FEMEA. No arquivo que eu vou deixar para vocês, esse FEMEA de projeto, né, ele continua com outros pontos como seleção de fornecedores, monitoramento do cronograma e revisão pós-projeto, sempre com a mesma lógica: estrutura, função, falha, risco e ação. Segundo exemplo, um FANEA de produto. Imagine que você está desenvolvendo um novo componente e está na fase de protótipo. Na linha que eu vou destacar, né, o item de processo é desenvolvimento de produto. A etapa é montagem de protótipo. E o elemento é o componente principal. A função é garantir a funcionalidade do produto, montando o componente conforme o projeto, conforme algum desenho. Modo de falha potencial é uma falha funcional do protótipo. O efeito é o produto não atender ao requisito de desempenho, o teste ser reprovado, o cronograma atrasar e o custo aumentar. A causa potencial é um erro de especificação do componente. A equipe, né, envolvida nesse produto, né, avaliou essa situação com severidade 9, ocorrência 4 e detecção 4. Isso significa um risco alto. Os controles atuais, né, incluem validação de componentes e testes de integração, mas eles não são suficientes. A ação definida é revisar as especificações técnicas do componente e fortalecer o processo de validação, garantindo que o que foi desenhado realmente é o que está sendo comprado e montado. De novo, o FEMEA ajuda a transformar um desvio de protótipo em uma decisão clara sobre onde atuar primeiro. No arquivo, né, você ainda vai ver outras linhas ligadas a teste de desempenho, inspeção visual e produção piloto, mostrando como o mesmo raciocínio, né, ele se adapta a diferentes momentos do ciclo de vida do produto. Agora um terceiro exemplo, né, um FEMEA de processo. Agora o foco está na operação, no chão de fábrica. O item de processo é processo de fabricação. A etapa é a configuração da máquina e o elemento é o ajuste da ferramenta. A função é preparar o equipamento, definir os parâmetros corretos e garantir que a ferramenta esteja adequada, né. Se essa função falha, o efeito é a produção de peças fora da especificação.
O modo de falha é o erro de configuração, um setup incorreto. A causa potencial é a falta de uma lista de verificação de configuração. O operador depende apenas da memória ou da experiência. A equipe envolvida no FEMEA, né, avaliou essa situação com severidade 8, ocorrência 5 e detecção 4, resultando em uma prioridade de ação média. A prevenção atual, né, prevê uma lista de verificação, mas ela ainda não é padronizada. A ação definida, né, é criar e implementar uma lista de verificação de setup padronizada, treinar operadores e validar a primeira peça após cada ajuste. Quando essa ação é implementada, a ocorrência do erro ela diminui e a detecção melhora. O FEMEI ajuda, né, a justificar porque vale a pena investir tempo e energia nesse ponto específico do processo. Neste mesmo FEMEA de processo, né, outras linhas tratam de inspeção final, treinamento de operadores e coleta de dados de processo. Em todos os casos, a pergunta é a mesma: qual é a função, o que acontece se ela falhar e quais riscos são mais críticos e que ação faz mais diferença agora. Nestes 3 exemplos, você viu o FENEI aplicado a projeto, produto e processo, sempre com o mesmo fundamento: estruturar raciocínio, avaliar risco e priorizar a ação. O arquivo completo desses exemplos vai estar na descrição, para você baixar e adaptar e usar como referência. Nos próximos vídeos, eu vou abrir meu arquivo de Excel e mostrar passo a passo de preenchimento. E no fim, né, dessa minissérie, a gente vai construir juntos um FMEA simples, de um processo do dia a dia, como fazer café, para fixar de vez o método. Se esse conteúdo faz sentido para você, salva o vídeo, compartilha com alguém que trabalha com projeto, produto ou processo e me conta em qual desses 3 você quer começar, né, a aplicar esse método do FEMEA. E se esse conteúdo faz sentido para você, salva esse vídeo, compartilha com alguém que trabalha, né, com projeto, produto ou processo e precisa melhorar o nível de maturidade de gestão de risco e me conta, em qual desses 3 você quer começar a usar a metodologia do FEMEA?